Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 2 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise a gente vai destacar Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, bem como ativos que a gente tem posição em aberto, operações que a gente recomendou no pregão de hoje, enfim, ativos que estão interessantes aí para os próximos pregões. Primeiramente, Ibovespa, pregão de hoje alta de 0,43%, gerando um primeiro sinal de fundo ascendente no gráfico diário, em cima aqui inclusive da média móvel de 13 períodos, média móvel exponencial de 13 períodos. Superação da máxima do pregão de hoje reforça a chance de continuidade do movimento de subida, visto que se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, 3 candles fortes para cima, 3 candles mais fracos, isso aqui pode trazer justamente um pivô de alta no gráfico de 60 minutos no Ibovespa. Então seria importante superar a máxima do pregão de hoje. Enquanto não perder a mínima do pregão de hoje, 78.573, o Ibov segue com viés aí de alta a favor da tendência de curto prazo do gráfico diário. Passando para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e também aproveite para se inscrever de forma gratuita aqui no canal, passando o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com. Clica na sequência em se inscrever de forma gratuita para que você possa aproveitar os mais de 80 vídeos gratuitos aqui, curtos, de aprendizado, bem como ficar antenado em tudo de novo que acontecer aqui no canal, entradas ao vivo, 10h45 e 14h45, todos os pregões, bem como videoanálise de fechamento, videoanálise setorial e outros artigos aí, vídeos de aprendizado. Então, olhando agora para os futuros, da mesma forma que o Ibov, sinalização de fundo, então cenário positivo para a ponta compradora. O contexto gráfico apoia mais a operação na ponta compradora. Visto isso, movimento de subida, supera o topo anterior, quebra a sequência de topos e fundos descendentes, faz aqui uma correção mais fraca. Se essa correção ainda se estender um pouco para cá e gerar sinalização de alta no próximo pregão, fundo ascendente no G60, fica muito mais para se buscar a operação de compra a favor de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, pivô de alta no gráfico de 10 minutos também seria interessante. Se abrir subindo da mesma forma, buscar fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Anula essa expectativa se voltar forte para baixo da região ali dos 79.600 a 79.520. Voltou para baixo forte dessa região, ficaria mais para se buscar a operação de venda através de topo descendente ou mesmo pivô de baixa no gráfico de 10, 5 minutos. Dólar no pregão de hoje, candle de reversão, vamos dizer assim, a abertura aqui em cima, fechamento mais próximo da mínima, por enquanto vai apontando para isso, e a favor do que? Isso aqui é uma correção de um movimento forte de baixa, então abre-se a chance de ter topo descendente no dólar. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que aconteceu? Abriu com gap de alta, já tinha mencionado na live da manhã, no giro da primeira hora, que aqui não era algo interessante para buscar a operação de compra, estava mais esticado para cima. Voltou para a região de suporte, ou seja, mais interessante se voltasse a testar justamente, entrar na zona de suporte de 3.777 até 3.772. Voltou, mas não gerou sinalização interessante para cima, volta e passa direto. E agora eu ficaria um pouco mais interessado em ponta vendedora, ainda mais se abrir aqui caindo, voltar aqui para baixo dessa mínima, se abrir o próximo pregão já vindo para baixo, confirmando para baixo dos 3.764,5, que é a mínima do pregão de hoje. Por enquanto, eu ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade, através de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixa. Por outro lado, se abre subindo e começa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos acima dessa região de 3.777 ou até mesmo 3.772, aí sim um pouco mais para a ponta compradora. Depois disso vamos para as ações. PTR4 pregão de hoje alta de 2,3%, os ativos estão dentro do leilão de fechamento, então essa alta do Ibovespa de 0,43 pode ser alterada aí, com certeza vai ser alterada de alguma forma aqui percentualmente falando, após a saída do leilão de fechamento. A Petro no pregão de hoje confirma que a saída de uma resistência, supera essa zona de resistência, dentro do leilão pode fechar aí acima da região dos R$ 20,47. O nível de resistência mais relevante que eu observo aqui vai de R$ 20,50 a R$ 20,75. Se eu jogo ali no gráfico semanal, eu identifico algo na faixa dos R$ 21,00 a R$ 21,20, outra zona de resistência. E depois disso, mais lá por volta dos R$ 22,30.
35 centavos. Então a Petro seria esses níveis iniciais de resistência, a 20,50, 20,75 e R$21 ali pelo gráfico semanal. Depois disso a gente teria um espaço ali em termos de o gap mesmo, né? O gap do gráfico diário está aqui, a resistência lá em 23 e 27, mas antes tem aqui esses topos anteriores que podem funcionar como uma resistência intermediária para a PTR4, dependendo da forma como chegar o movimento aqui em cima e, logicamente, se ele vier aqui para cima. Mas a sinalização de hoje foi boa para a Petro, e é importante ela não voltar mais para baixo, no pregão seguinte principalmente, voltar mais para baixo da mínima do pregão de hoje, que foi de R$19,95, ou seja, se manter acima dos R$20 é bom para a tendência de alta da PTR4 no gráfico diário. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,3%. O candle é de alta, mas o ativo fechou em queda de 0, ainda pode alterar, né? Está aqui no leilão de fechamento, mas está com queda de 0,3%. O ativo bateu num patamar de suporte, um gap de alta aqui, e junto com a média móvel de 3 períodos, e gera aqui um candle de recuperação. É um candle que ainda não me gera compra, mas o ativo pode trazer novamente um movimento aqui de alta, não gera ainda entrada para mim na ponta compradora. A única alternativa que trouxe para buscar uma compra no pregão de hoje foi através do gráfico 60 minutos, que foi destacado no radar do mercado da parte da manhã, do giro da primeira hora às 10h45. Quem tiver interesse em ver, basta assistir lá o radar live que foi feita pela manhã, tem a gravação aí no canal, aqui no canal da Dalton Vieira Invest. MRV3, só para mencionar que em termos de resistência para Vale agora tem um gap de baixa em R$ 54,05. Acima disso a resistência já vai ficar no topo, lá na faixa praticamente dos R$ 55, R$ 54,84 a 55, e depois disso a região de R$ 56, que eu já vinha comentando nas últimas análises. Depois disso, MRV3, recomendação de compra nesse ativo no pregão de hoje, baseada nesse forte candle de alta, ela abriu caindo. Eu optei por entrar na ponta compradora, recomendar a compra em R$ 13,60. O ativo chegou até a desenhar algo interessante ali para cima, mas vem perdendo força no pregão de hoje. Stop aqui abaixo dessa mínima, em R$ 13,20. Então é um ativo que pode, no G60, vai depender do próprio fechamento, mas vai ser importante para a nossa operação, gerar algo nesse sentido. Aconteceu hoje na RADL3, algo nesse sentido. Vamos ver se a MRV3 faz algo nesse formato aqui, mas por enquanto, passando os dados dessa entrada, 13,60, stop em 13,20, objetivo em R$ 14,20, risco em torno de 2,94%. Dalton, o que é esse risco? O risco é o tamanho do stop da operação, diferença aqui percentual entre esses valores, 13,60 e R$ 13,20, e aí de acordo com a volatilidade do ativo, alocando 15% do capital total nessa operação. Então, comentado aqui a MRV3, vamos para a GGBR4, recomendação de compra justamente no preço que se encontra aqui, R$ 16,71. No fechamento, mais para o fechamento do pregão foi essa recomendação, depois das 16h30. Então essa operação foi executada, passando os dados da entrada, 16,71, stop em 16,16, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, e objetivo em R$ 17,54, risco de 3,29%, alocando 15% do capital total na operação. Importante ressaltar que para mim essa leitura que eu tenho é que isso aqui é uma correção em duas etapas, como se fosse um ABC, e com a possibilidade de fazer algo aqui para cima. Ah, Dalton, mas tem dois topos aqui, realmente, tem uma zona de resistência aqui pela frente. Mas enfim, optei por buscar essa entrada na ação. A média móvel é um ponto de avaliação de continuidade da operação, assim como lá no gráfico da MRV3. Enfim, compra aberta em cima de GGBR4. Eu gosto muito do contexto geral do ativo, principalmente olhando para o gráfico mensal desse papel. O contexto geral me chama atenção e a entrada pelo gráfico diário atendeu aí meus critérios de compra no papel. MGLU3, a gente segue dentro de uma posição comprada. Deixa eu só dar uma olhada no leilão da MGLU3. Ainda continua aqui para não executar não vai executar no leilão. Então, segue aqui dentro da nossa compra, o ativo, próximo do ponto de objetivo. A ação aqui com alta de 1,92% do pregão de hoje. O leilão vai apontando um pouco mais para cima dessa região, na faixa ali dos 136,85, praticamente no mesmo valor. Então, um ativo que a gente mantém e podendo até bater no objetivo e encerrar essa posição a partir do próximo pregão. Importante não mais sair perdendo aí dessa posição comprada. Passando aqui os dados em relação a essa entrada, o stop foi reposicionado para 133,52, essa entrada na
MGLU3 no Magazine Luiza, entrada aqui nesse ponto. Então, ativo aqui basicamente após esse pregão aqui. Então, no pregão seguinte, no pregão passado que a gente fez a entrada. BBAS3, recomendação de compra que foi feita no pregão de ontem. Hoje o papel abriu mal. O stop foi reposicionado para baixo, aqui é o gráfico de 60 minutos. Foi reposicionado para baixo da mínima desse candle, mas não acionou o stop, veio forte aqui para cima e agora faz aqui uma correção, a tendência de alta no G60, topos e fundos ascendentes, expectativa de fazer algo aqui nesse sentido. Também ativo que já dá para se trabalhar aí com stop de proteção em cima de BBAS3, ou seja, aqui está o stop inicialmente, não é um stop ainda de proteção, mas poderia trabalhar ali na faixa dos 32,98, 32,96, enfim, um pouco acima do nosso preço de entrada já seria possível, porque já atingiu até uma relação risco-ganho de 1 para 1, mas a expectativa desse movimento aqui de alta da BBAS3 é que ela venha a romper esse topo anterior localizado em R$ 33,74. Então, Banco do Brasil, MGLU3 e a outra ainda vou comentar aqui nessa videoanálise. Ainda a gente segue comprado em outros papéis que já estaria com stop de proteção. RADL3, pregão de hoje, alta de 2,29%. Olhando aqui para o leilão. O leilão, por enquanto, jogando ativo mais para baixo, jogando até quase 1% ali para baixo no leilão nesse momento. Apesar de ainda estar a saúde do leilão, jogou para baixo aqui o papel, o que era uma alta aqui um pouco mais para cima, ficou com alta de 1,56%. Mas seguimos na ponta compradora, o movimento ainda é de alta no ativo, sem nenhuma alteração por enquanto em relação à recomendação de entrada nesse papel. Depois disso, vamos falar de PECAR4, Pão de Açúcar. Aqui com um pregão de hoje com alta de 1,15%, conseguiu sair daqui dessa possível flâmula, né? um mastro aqui, depois aqui uma flâmula e agora rompendo para cima, podendo gerar um movimento mais forte para cima. O semanal realmente está num cenário mais interessante. Ativo caminhando para o objetivo da nossa entrada, a PECAR4. Então, stop já reposicionado abaixo da mínima do pregão de hoje na ação, ou seja, stop também de proteção. Então, tem stop de proteção em PECAR4, BBAS3, MGLU3. Entradas recentes, MRV3, GGBR4 e RADL3, essas aqui não tem ainda, não trabalhando ainda com stop de proteção, até porque começou agora essas operações, a RADL3 no pregão anterior. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima videoanálise.